Era por volta de 1h30 da manhã, quando houve um estrondo muito forte. Você olha por fora, não dá essa impressão, né? De dentro é surreal. Nós estamos no bairro Rodoviários, onde há 5 anos aconteceu uma tragédia que ainda, infelizmente, é cartão postal de uma coisa nada legal em Caratinga. Nós estamos falando da queda de um barranco que aconteceu aqui no bairro Rodoviários. Vamos conversar com o Wilbert, ele que é síndico do residencial Íris. Aqui foi o local onde teve mais desalojados. Mas essa tragédia toda que nós iremos relembrar, foram mais de 50 famílias desalojadas. E esse tour nós vamos começar entrando pelo residencial Íris, para que você possa ver a situação que ficou o residencial Íris, totalmente abandonado até agora, não pode ninguém entrar, é isso mesmo? Sim, continua interditado judicialmente e a gente está aguardando as autoridades liberarem para voltarem às moradias. Então, nós estamos aguardando o geólogo que fez uma perícia agora no dia 13 de outubro. É uma perícia solicitada de forma judicial e nós estamos aguardando para poder saber qual vai ser a situação desse residencial. Se vamos poder voltar ou não. Se existe algum risco nessa área ou não. Eu lembro que no período veio o geólogo e ele disse que veio o geólogo, né? Porque para a imprensa foi repassado que veio o geólogo, que a prefeitura trouxe esse geólogo e que foi determinado que não era para continuar utilizando o espaço. Inicialmente o geólogo solicitou que nos períodos de chuva os moradores teriam que se retirar. A Defesa Civil e os engenheiros da prefeitura optaram e solicitaram judicialmente que interditasse o prédio até que uma nova avaliação fosse feita. Então este aqui é o 5º andar do residencial Íris. Ele está completamente gente, para onde nós destruídos mesmo devido à chuva. Houve uma dilatação do telhado, então desceu muita água. Nessas chuvas a água entra lá na laje e cai nos telhados. E essa é a situação atual dos apartamentos do 5º andar do residencial Íris. A gente vê aqui que existem até os móveis planejados, né? A família nem levou, deixou. Aqui foram apartamentos planejados, era sonho da casa própria de muitas pessoas e é um sonho que tornou um pesadelo há 5 anos. O telhado teve uma dilatação, então toda a chuva que vem cai no telhado e vem para a laje. E a laje acaba infiltrando esses apartamentos. Essa casa aí do lado direito é que teve os carros todos engolidos pela terra e essa camada aí de cimento. A gente vê ali, parece que a estrutura, né, Wilbert, de 2 veículos ali ainda. Sim, uma Kombi, a branca, e um veículo verde, e os outros foram engolidos, né, pelo passar do tempo, né, a vegetação já subiu e tem mais veículos ali soterrados. E essa obra era uma tragédia já anunciada. Foram várias explosões, foram vários acionamentos na Polícia Militar, boletim de ocorrência anterior ao fato, solicitando tanto o incômodo, e o receio dessas explosões. As explosões elas foram feitas através de uma empresa terceirizada, que é a Pressanger, do Glauco. O Glauco também é conhecido por ser dono do Britador São Geraldo. Ele foi, no caso, contratado pelo Henrique. O Henrique é o Henrique da Agromac, que também era o dono desse terreno, ou que estava em aquisição desse terreno, que o terreno ainda pertencia à imobiliária Silva Araújo. E eles estavam fazendo essa obra e essas explosões estavam incomodando todo mundo aqui, todos os moradores, incomodava a vizinhança toda. Como eu disse, foi casos de polícia, de perturbação de sossego e de medo também. E, como eu disse, era uma tragédia anunciada e ela
ela aconteceu. Carol, você é moradora daqui? Sou. Qual apartamento que era o seu? 4, primeiro andar. Apartamento 104, primeiro andar. Desde quando aconteceu, depois que você retirou suas coisas, né, suas mudanças, você não tinha voltado aqui ainda, aqui dentro? Não voltei mais não. Ai, eu estou horrorizada, né? Porque você olha por fora, não dá essa impressão, né? Você vê apenas rachaduras, né, do lado de fora, mas do lado de dentro é surreal, né? Que é algo que as pessoas não estão vendo, né? Literalmente. A primeira decisão judicial, ela concedia um aluguel social que os réus teriam que pagar em torno de R$700 R$700 por pessoa. A Carol foi a primeira que foi contemplada para receber, só não recebeu. E acho que a nossa maior angústia e a cobrança do Poder Judiciário é por causa disso. Porque se a gente tivesse estivesse sendo ressarcido esse aluguel, daria para guardar a obra de contenção de uma forma mais tranquila, mas a gente percebe que o Judiciário não resolve essa questão pra gente há 5 anos, né? Que a gente está aguardando, e os réus muito menos. Nenhum centavo, nenhum morador recebeu nada, em relação ao aluguel. Em relação ao aluguel, em relação a seguro, né? Que a gente tentou e não conseguimos, porque a Caixa alega que não teve outra vistoria de outro engenheiro. Enquanto não tiver, eles não podem liberar um seguro pra gente. Então, assim, a gente não teve nenhum fator que fosse financeiro em questão de ajuda. Eu não falo assim nem ajuda, porque se foi destinado lá pelo juiz, então seria uma obrigação dele estar fazendo isso. Por que a Caixa não paralisa as parcelas ou não para de pagar? Isso aqui não é um fenômeno da natureza. Isso aqui foi uma obra causada por terceiros. Por isso que... É o que a Caixa alega. É a alegação da Caixa. E é o que todo mundo vê também, né? Todo mundo vê que é uma obra que tem os seus responsáveis por elas, que devido aos explosivos, devido à retirada das pedras, causou todo esse impacto. Em um único dia aqui, foram retirados 101 caminhões de pedra, em um único dia, de um local que era o que sustentava, não só o prédio, mas uma parte do bairro aqui, né? Wilbert, Carol, onde vocês estão morando? Eu estou morando no bairro Santo Antônio. Com quem? Família, familiares? Ou você está Eu estou pagando aluguel. Você paga aluguel e paga a E eu prestação pago financiamento. do seu apartamento que você não usa. Exatamente. Eu pago aluguel, eu pago garagem, porque eu não tenho, né, garagem onde eu moro. Aí tem condomínio, porque em Caratinga está exorbitante o preço do aluguel das coisas. É algo surreal, isso aqui está parecendo uma cidade grande. Verdade. E eu sou professora, então assim, a minha renda é a minha renda. Eu sempre atraso minhas prestações. Meu nome, ele fica, por exemplo, um mês no SPC, um mês não, um mês sim, um mês não, porque minha prioridade é pagar as contas que eu preciso, que é mercado, que é farmácia, que é água, luz. É um sonho que virou tristeza. São 45 famílias só nesse prédio. Tem ainda o pessoal, né, dos arredores. Qual seria a solução? Então, assim, é muito injusto fazer isso com todas as pessoas que moram aqui. Então, assim, qual que é o poder na mão de quem que está e quem pode estar fazendo isso? Até para ter um entendimento, existe um processo principal movido pelo Ministério Público, que é o processo principal mesmo. E cada morador entrou com o seu processo individual. Só que enquanto esse processo principal não chegar numa conclusão, os processos individuais são paralisados, estão esperando. E é onde está travando tudo, né? Um novo morador me procurou que tinha arrematado no leilão da Caixa um apartamento aqui. Então ele veio até aqui, eu vim com ele aqui, olhar o apartamento e tal, para ele dar o ok para a Caixa e tudo. E o que eu achei assim, a maior surpresa é que a moradora anterior está, inclusive, no grupo do condomínio. Eu fiz contato com ela, ela falou, eu nem estou sabendo que meu apartamento foi leilão. Então, assim, isso está virando uma bola de neve, entendeu? Não só com dela, como de outras pessoas. Por baixo, aí, uns 5 apartamentos já estão em fase de encaminhamento para leilão da Caixa. E a gente pergunta hoje ao Poder Judiciário até quando isso. Em reunião de assembleia, os moradores optaram por continuar, com o condomínio, uma vez que se a gente resolvesse lacrar o prédio, a gente teria maiores prejuízos ainda.
Uma é a questão do elevador, que precisa realizar a manutenção dele mensal. E outra seria a entrada de vândalos, né? Como aconteceu nas outras residências. Lá de fora, a Carol estava falando que conseguia ver as rachaduras, mas nunca teve essa experiência de voltar depois. Queria que você mostrasse alguns pra gente. Existem rachaduras que a gente não sabe se foi pelo tempo mesmo, ou se tem... Ou foi naquele período. Ou se foi naquele período. Todos os moradores têm acesso aqui pela garagem, né, o controle remoto. Então, às vezes o morador vem para pegar alguma coisa que deixou dentro do apartamento, ou para ver mesmo. Não são muitos não, mas ainda tem aqueles moradores que às vezes eu ou visualizo pelas câmeras, ou então ele me comunica, né? Olha, eu vou entrar lá, pegar alguma coisa, ver como que está a situação. Carol, você se lembra ainda daquele momento, daquela madrugada? Olha, vou te falar que era uma loucura, porque assim, meu bebê era muito pequeno, né? Tinha quantos meses? Ai, na época... Ali é uma faixa que vocês colocaram cobrando por solução, não foi? Sim, eu lembro, sim. Dava pra ver lá da BR. Provavelmente com chuva, né? Ela se soltou. Tinha 5 meses, né, o seu bebê? Ele era pequeno, então assim, ele ainda mamava de madrugada, então eu estava muito cansada. E na época o interfone tocou várias vezes. Aí o pai do meu menino falou assim, ele trabalhava à noite. E aí ele chegou, falei isso, mas hoje não é dia de você trabalhar, não? Por que você está atendendo o interfone? Aí ele, não, pega o Noah, pega a Kiara, que é minha cachorrinha, e vamos sair correndo, porque a barragem ali estourou. E eu custando associar aquilo ali, o que estourou? Ele, vamos, Carol. 1h pouca da manhã. 1h30, mais ou menos. Vamos, Carol, vamos. Aí eu entrei em desespero, porque eu olhei, levantei e falei assim, misericórdia, acorda. E eu pensando naquilo, porque assim, a gente tinha acabado, né, de colocar gesso na casa, portas novas, tinha comprado, por exemplo, uma televisão, então assim, era um sonho que estava ali se concretizando, e eu olhando e falei assim, meu Deus, eu vou deixar isso tudo aqui agora. Eu simplesmente assim, escutava, antes de estourar, a cama tremia às vezes, quando eles, estouravam, a cama tremia, o guarda-roupa tremia, a parede tremia durante o dia normal. Na hora da obra. E a gente já reclamando, fazendo denúncias, e eles falando que aquilo era normal. A intenção parece que no último terreno era aumentar o espaço dele. Porque por isso que eles estavam retirando as pedras, estavam explodindo elas e retirando com a intenção de aumentar. Pelo menos essa é a nossa impressão. De aumentar o terreno ali. Eu vejo isso como uma ambição, porque se aquilo ali tudo era dele, aqueles galpões ali de aluguel, vamos supor, posto, tudo que hoje nem tem posto ali mais, se já estava mexendo ali, era para poder criar mais coisas. A gente dele. não tem dúvidas que o que fez isso aqui foi a ganância. A ganância, isso é o poder de ter mais coisas, quanto mais tem, mais quer, né? Esse é o ditado das pessoas, porque não tem condição. Isso até que a gente ainda brincou muito assim, que Deus já tinha dado um aviso. A primeira vez, eu não sei se vocês se recordam, eles estavam mexendo no posto e caiu algumas pedras e era coisa pequena ali que quase matou o cara que estava no trator. Poderiam ter parado por ali. E é onde entra também a Prefeitura Municipal como réu. Que deu o aval Isso, para a eles, Prefeitura liberou a obra, não acompanhou a obra. Depois dessa tragédia toda, a Defesa Civil tem uma decisão judicial também. Na decisão judicial, a Defesa Civil deveria aferir esse movimento de terra aqui de tempo em tempo. Eu, salvo engano, 15 dias ou um mês. Pergunta qual foi a última vez que a Defesa Civil veio aqui. Foi invadir aquelas casas lá. Pois é, eu queria. Aqui a gente aquelas vê, casas lá foram invadidas. Aquelas os moradores. Daquele prédio. Isso, aquela casa germinada lá. Foi solicitado desalojamento também. Não, ali de imediato já saíram. Ali né? já, Isso. já decidiu que ele foi condenado mesmo. Foi né? condenado. O de vocês ainda não, mas ali o nosso tá, está ali como recuperável. Então estamos aguardando. Aí aquelas casas lá, pode observar que elas estão fechadas certas palmeiras com tijolo de bloco embaixo. Foi os próprios moradores vizinhos ali que resolveram juntar e fecharem elas para evitar os vândalos. E a Defesa Civil nunca mais veio ali para ver nada, para ferir, para nada, entendeu? E aí a gente lembra, tem todo um bairro aqui para cima, né? E eles não vieram, não estão mais acompanhando o caso. Vale ressaltar, na gestão passada procurei por várias vezes a Câmara Municipal de Caratinga, os vereadores. É importante que eles cobrem. Os vereadores, é a voz do povo. Exatamente. E
Nós não fomos atendidos, essa é a verdade, né? Os vereadores, a maioria era do lado do ex-prefeito e não queriam incomodá-lo, né? Se calaram, ninguém queria tomar nenhum partido sobre isso. E aí a gente ficou abandonado. Mudou a gestão agora. A gente já teve uma reunião com o prefeito, pedimos providências. Até o momento ainda nós estamos aguardando. Aqui também está interditado. Aqui não poderia nem estar morando. Não poderia estar morando, mas os moradores retornaram por conta Todos própria. esses 3 prédios. Não, acho que é só cinza esse não. aqui. Só os 2 de cá. O de lá não. De lá. Marrom não. De lá não. Perder a esperança nunca, né, Carol? Ai, assim, a cada dia que passa eu fico triste, eu desanimo disso aqui. Fico pensando assim, meu sonho acabou, não vou poder comprar outra casa tão cedo, porque isso aqui foram vários anos, né, para poder pagar. Eu não tenho como quitar o financiamento. E aí eu fico nessa, vou pagar um aluguel de um dinheiro que eu não vou ter retorno nenhum e sem ajuda nenhuma de uma coisa que poderia estar sendo executada, né? E a gente pede mais uma vez, né? Poder Judiciário, pelo 5º ano, a gente faz essa cobrança. As pessoas acham que no dia do desabamento e o ocorrido foi atingido somente aquelas casas que a gente está vendo lá no fundo, que são 2 casas ali, são 2 imóveis germinados, né? E a casa aqui do Lucas. Mas na verdade foi muito maior assim, o prejuízo para a população. E do outro lado da rua também está interditado. Então está interditado pela Defesa Civil. As pessoas que voltaram para morar, voltaram por uma situação de não ter condições de continuar pagando o financiamento e não conseguir pagar também um aluguel. Então a gente sofreu aqui um abalo emocional muito grande, financeiro muito grande, com prejuízo muito grande e assim, o descaso, né? A gente está completando 60 meses de abandono, de descaso, de ninguém olhar por nós. A imprensa, se não fosse vocês virem até a gente para tornar público o que a gente passa, o que a gente sofre aqui, a gente não tem ninguém por nós. Não consta nenhum pedido de licenciamento da obra, não consta nenhum pedido de autorização da obra em órgão nenhum de Caratinga. Órgãos ambientais não têm pedido de licenciamento. E o órgão fiscalizador, que diz não ter escutado as explosões, que não identificou explosões e que não viu, ele fica em cima da rodoviária, a 200 metros daqui. Então era impossível eles não verem a obra acontecer. E houve mais de 50 boletins de ocorrência. A delegacia próxima, toda vez que tinham explosões, que acontecia alguma coisa, eram feitos boletins de ocorrência, ligavam para o bombeiro, o pessoal foi no Exército, conversou com o Exército, o pessoal do Exército na época falou que ia fazer uma verificação se eles tinham ou não autorização para usar explosivos. As explosões eram tão fortes que tem relato de mala que caíram de cima de guarda-roupas, de televisões que soltaram do suporte na parede. Teve pedras que voaram daqui em imóveis comerciais do outro lado da pista. As explosões eram ouvidas lá no alto do bairro do Limoeiro. Então assim, foi muito abandono e descaso. Eu estava na sala da minha casa junto com a minha esposa, nós estávamos corrigindo prova. Era por volta de 1h30 da manhã, quando houve um estrondo muito forte. A princípio eu até pensei que havia sido uma carreta que bateu aqui na BR, que é muito próximo da BR, estrondo muito forte. E a minha esposa falou, não pode, foi o barranco que caiu. Eu falei, não quis acreditar que o barranco havia caído. Quando nós saímos da frente do prédio, já tinha um monte de gente na frente do prédio e a poeira muito alta. E foi uma coisa desesperadora, né? E agoniante demais. Você não sabe o futuro, né? Nenhum dos réus se propôs a fazer nada, nem fez nada. Nenhum deles. Até mesmo a prefeitura, que poderia ter dado um apoio para a gente na época, não deu em nada.
propôs um aluguel social, mas os moradores tinham que comprovar serem aptos a receber um aluguel social, ou seja, tinha que estar dentro da faixa de renda do CAD único, do Bolsa Família, que hoje é 300 e poucos reais. E ninguém se enquadrou, ninguém recebeu ajuda nenhuma. O apoio que a gente teve no dia do desastre foi do Corpo de Bombeiro e da imprensa que teve aqui. Quando aconteceu, que eu não consegui imóvel para alugar de imediato, eu fiquei um dia num hotel e depois eu fui para casa da funcionária nossa. E eu fiquei uma semana lá até achar um aluguel e foi super inflacionado. O pessoal que pedia 500, 600 num apartamento, naquela semana começou a pedir 1.000, porque era um desespero. Choveu de procura, a oferta diminuiu, é a lei do comércio. Em momento algum, nem os responsáveis pela obra, pedreira, o incorporador do loteamento, o dono da obra, que é o engenheiro civil que assinava pela obra, ninguém deu apoio, gente, ninguém. Teve muita gente que perdeu a esperança. Sim, eu desconheço alguém que principalmente da nossa rua ali, que não passou por um processo de depressão. São imóveis que hoje valeriam 300, 400 mil, se pôr a venda por 100 não vende. Teve a desvalorização do bairro inteiro, dos imóveis que não estão condenados, dos imóveis que não estão interditados também, que estão ao entorno. Quem quer morar perto de algo que a qualquer momento pode desmoronar? Tem carros enterrados aí, tem história enterrada aí, tem uma vida enterrada aí. Aqui foi perdido não só o sonho, mas a dignidade. Muita gente perdeu a vontade de viver por conta disso e nada foi feito. 60 meses e nada foi feito. Nada. Conforme informações apuradas sobre a atual situação do caso, a Justiça está aguardando o parecer de um novo laudo da perícia que esteve recente realizando as avaliações estruturais nos locais. Ainda obtivemos informações que o prazo para a entrega do laudo está dentro do prazo máximo, que é de 90 dias. Nossa equipe de jornalismo fez contato com todos os citados pelos entrevistados nesse programa, informando sobre o direito de resposta. Mas até a publicação deste material, não recebemos nenhum posicionamento.